Olá pessoal, vamos com nossa quarta-feira de atendimento para de apoio alquímico e com mais uma noite muito boa. Hoje nós vamos receber o nosso irmão, amigo Sérgio Murilo, que vai fazer uma palestra maravilhosa para nós. Uma novidade, Sérgio nunca tinha feito essa palestra à noite, na quarta-feira, que seja muito bem-vindo. Vamos fazer a nossa prece. Eu gostaria que todos fechassem os olhos nesse momento e vibrassem positivamente para nós recebermos a palestra do nosso irmão Sérgio. Senhor Jesus, nós pedimos, Senhor, aquele momento e teus mensageiros de luz, de paz e de amor, para que inspire o nosso palestrante e traga mensagens que sejam de muito benefício para todas as pessoas, os espíritos que estão aqui desencarnados e para as pessoas que vieram assistir e aquelas que estão também assistindo no Facebook, que assim seja. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Esta é a minha primeira oportunidade de estar aqui à noite, conversando, expondo. E esta noite eu resolvi intitular o tema Caminhando com Jesus. E vou tentar entabular e dizer o porquê do título do tema Caminhando com Jesus. Todos nós sabemos que, diante da doutrina dos Espíritos ou doutrina espírita, Jesus é o nosso mestre, nosso modelo, nosso guia. Não tem como deixar de dizer. E por que caminhando com Jesus? Eu sou ruim para esse negócio de... Alô? Só um instantinho, gente. Bom, enquanto isso, vou tentar continuar. Então, como todos sabemos, a doutrina espírita ou nos espíritos nos diz que o nosso modelo, o nosso guia é Jesus, né? Também nós sabemos que alô, tá baixo. Alô, agora. Alô. Nós também sabemos, meus amigos, que a doutrina... Obrigado. A doutrina dos Espíritos baseia-se em um tripé. Qual esse tripé? Fé, filosofia e ciência. A fé, podemos estabelecer, ou dizer, ou conceituar, toda ela é baseada em conceitos de religar ao divino. E que modelo ou quem melhor que Jesus nos trazer no Evangelho segundo o Espiritismo uma moral e uma ética que nos faz, que nos traz e que nos pode fazer pessoas melhores. Então, o Evangelho é todo um conteúdo, um acervo de ensinamentos que o Mestre Jesus, há pouco mais de 2000 anos atrás, não deixou registrado, mas deixou dito através dos seus 4 evangelistas, Mateus, Marcos, João e o outro esqueci. Os 4 evangelistas, né? Eles
deixaram um legado, e a gente sabe que ele não instituiu, não criou dogmas, mas deixou conceitos, deixou ideias de como o ser humano deve proceder aqui na Terra. Como? O livro do Evangelho segundo o Espiritismo tem um conteúdo, tem uma lógica bastante racional. Jesus foi o nosso, foi escolhido, aliás, há tempos e tempos memoriais, como Messias, como um Salvador, vamos dizer assim, de um povo que nós sabemos, judeu. O povo judeu foi o primeiro povo na civilização, na Terra, que instituiu o monoteísmo. Naquela época, nós tínhamos religiões pagãs na Grécia, em Roma, no Egito, enfim, em vários locais. Como então os profetas vieram de lá de trás, Isaías, Jeremias, dizendo que haveria um Salvador, um ser de grande vulto, luminoso, vamos dizer assim, viria a estabelecer novos conceitos, novas ideias. Aqui, habitantes da Terra. As religiões tradicionais têm um conteúdo, uma teoria que nos dá, ou que nos leva a um criacionismo, onde a alma é criada a partir da fecundação. A gente sabe que isso foi estabelecido com dogmas, sobretudo pela religião católica, as outras religiões protestantes, a partir de 1500, depois de Cristo, também instituíram ideias sobre a destinação do pós-morte. Alguns não acreditam absolutamente em nada. Ideias materialistas, outros ideias como na Igreja Católica, vida única, destinação única, céu, inferno ou purgatório. Acontece que, quando Jesus Cristo veio à Terra, e veio nos trazer e nos dizer aquilo que não estava sendo enxergado, não estava sendo visto, não estava sendo percebido. Também veio, como eu não queria ser claro, ou dizer claramente suas ideias, porque era necessário. O povo não ia entender, os judeus não iam entender, os pagãos não iam assimilar. A gente vê, volta ao assunto dizendo o porquê de sonhar com Jesus. Eu vou tentar falar os 4 primeiros capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. É como se fosse uma caminhada, imaginemos uma caminhada, cada um de nós, à beira do mar de Tiberíades, aquela época, ou então num monte das Bem-aventuranças, que é uma das maiores e melhores passagens em que Jesus Cristo veio nos trazer essa boa nova. Então ele vem, vamos dizer, no primeiro capítulo, ele diz exatamente isso: não vim destruir a lei. Você sucinto e abreviar,
tentar esclarecer sob a luz da doutrina espírita, e poderia até ler passagens evangélicas, como no caso de Mateus, ele fala aqui. Mateus fala, longo e cansativo, todo mundo tem acesso ao Evangelho. O que é que ele quis dizer? Não vim destruir, veio dizer exatamente isto. Como os profetas anteriores divulgaram, publicaram, vamos dizer, a maneira, ao modo da época, através de tradição oral ou verbal, a vinda de um Messias, ele fala como Jesus Cristo sendo segunda revelação. Por quê? Há 3 revelações neste capítulo: Moisés, Cristo, o Espiritismo. Moisés veio trazer uma codificação, um acervo de codificação necessário naquela época ao povo judeu recém-liberto dos egípcios, e que trouxe, além do decálogo, dos 10 mandamentos, essa lei é imutável, ela é eterna, e nós levaremos para sempre esses 10 mandamentos. Acontece que, como legislador e libertador do Egito, a época de Ramsés, há 4.320 anos, ele tinha como motivação em estabelecer critérios de controle, já que era um povo nômade, voltado ou tendente ao paganismo, porque eles vieram do Egito, trouxeram condicionamentos da religião pagã egípcia, embora a gente saiba que os egípcios, de uma forma rudimentar, falava na lei, ou não na lei da reencarnação, mas no processo de vidas múltiplas em reencarnações, mas não como a gente percebe em 1865, quando Kardec divulga e publica o Livro dos Espíritos. Moisés, então, como legislador, ele traz não somente o Decálogo, mas também traz a Torá. É uma lei que regia o comportamento dos judeus e era, de certa forma, repressora. Jesus Cristo, tempos depois, ou seja, 2.300 anos depois de Moisés, ele se torna a segunda revelação, o trazedor dessa ideia, dessa confirmação do Messias que foi prometido à terra, ao povo judeu, como libertador. Libertador de forma espiritual, mas não libertador de forma material, já que naquela época a Judéia, a província da Judéia, estava subordinada ao Império Romano, e nós sabemos que Roma dominava praticamente todo o Ocidente, né? Então Jesus Cristo vem com uma proposta inovadora, renovadora, baseada no futuro, em um futuro em que o presente daquela época, como havia sofrimentos, dores, subserviência ante os romanos, os judeus não aceitavam a premissa ou a subordinação de um povo escolhido de Deus. Eles se achavam no direito de dizer o povo escolhido. Cristo vem, então, e diz que ele não veio destruir a lei, ele não veio mudar o que Moisés veio trazer no Decálogo, e sim mudar
nas leis transitórias que Moisés havia instituído na Torá. Como? A percepção que naquela época, como ainda hoje nós sabemos, do amor, da lei do amor. 3 leis naturais e divinas: da justiça, do amor e da caridade. Que todos nós devemos nos basear nesta premissa de futuro, sabendo que o nosso presente está condicionado a causas e efeitos, tanto do presente como do futuro, né? E essas causas têm também relação com o nosso passado. A partir essa é a segunda revelação do Mestre Jesus. Na terceira, que a gente pode mostrar e tentar dizer, vem o Espiritismo. Por quê? O Espiritismo, depois de Jesus Cristo, 18 séculos depois, era necessário que a civilização, pelo menos ocidental, que a gente sabe que a gente convive, a gente vive no mundo ocidental de uma forma objetiva, tinha que passar pela lei do progresso, um progresso científico, embora que materialista, progresso filosófico, processo também, digamos assim, religioso, né? Então o Espiritismo veio, quando Jesus trouxe essa mensagem do futurista, vamos dizer assim, na imortalidade da alma, sutilmente ele pincela, ele faz um polimento sem dizer as claras, embora que nós sabemos, algumas classes israelenses ou judaicas, como o dos saduceus, o dos essênios, eles acreditavam rudimentarmente também numa reencarnação. Os fariseus, quando eram bastante materialistas, faziam parte da casta judaica, mas não acreditavam em nada no pós-vida. Mas Jesus vem e diz que nós temos uma possibilidade no futuro nos melhorar através da lei do amor, da justiça e da caridade e, consequentemente, com perdão. Como? Primeiro, nós mesmos tentando buscar entender quem somos nós, as nossas insatisfações, as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas vicissitudes, os nossos medos. Sim, porque nós somos medrosos. O medo faz parte de tudo aquilo que não conhecemos. Como também ainda hoje a gente sabe que muitas vezes a doutrina dos espíritos ela é taxada ou tida, ou é um tabu para muitas pessoas, porque desconhecem a realidade do que a doutrina dos espíritos, o que tem no conteúdo, no bojo do livro dos Espíritos, do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, da Gênesis, Céu e Inferno, dos 5 livros, né? Que Kardec codificou e publicou. O ser humano sofre porque não entende o motivo de estar aqui. O Espiritismo vem, tempos depois, nos dizer o motivo desse sofrimento. Ainda neste capítulo, sobre não vim destruir a lei, ele também aborda as diferenças entre a religião e as ciências. A ciência, todos sabem, como a religião, adotaram posturas adversas, antagonistas, uns querem ter a razão, o clero, né, o Vaticano, vamos dizer assim, achando que tudo é obra de Deus e que nós não devemos, aquela época, né,
que nós devíamos nos conformar com o sofrimento, com a dor, enfim. A ciência, por outro lado, ainda materialista, ela nos traz toques aqui e acolá de pensamentos inovadores, renovadores, evolucionistas, mas não adotando ou não admitindo a concepção de um processo espiritual, mais explicitamente falando, na doutrina das reencarnações. Por quê? Toda a ciência ocidental, ela lida com experimentos baseados nos 5 sentidos: audição, visão, tato, olfato e paladar. Eles têm que provar, eles só podem provar, eles só querem provar e mostrar a ciência como ciência, os resultados experimentais através disso. Mas a gente sabe que há uma nova ciência. Essa nova ciência, a partir da vinda do Cristo, da saída do Cristo do planeta Terra, como sendo o príncipe do planeta, o governador do nosso planeta, era necessário para esse processo de crescimento, esse processo de progresso. Chegar a cada século, novas ideias, novos paradigmas, até chegar no século XIX. Então, havia esse embate, houve esse embate entre ciência e religião. A religião prometia mundos e fundos e a ciência negava os fatos religiosos. E o Espiritismo vem, enfim, como terceira revelação, dizer que nós somos seres imortais, eternos, pré-existentes, estamos em um estado transitório de aprendizado e iremos, em um futuro próximo, regressar, retornar e, como processo de pedagogia divina, retificar tudo aquilo que a gente deixou de fazer ou deixou de aprender. A doutrina dos Espíritos, como a terceira revelação, é basicamente isso. Vem trazer essa verdade irretocável, insofismável e não tendo como dizer o contrário. Só quem nega, só quem quer negar, é quem não quer admitir. Quem é um ateu, graças a Deus, quem é materialista e que não vê que não há um processo, desculpa, estão soltando fogos, não sei se é de protesto, eu acho que é de protesto, mas enfim, voltando, o Espiritismo vem nos trazer uma nova ideia, um novo paradigma libertador, que nós estamos aqui sofrendo. Vou antecipar um pouco e voltar mais adiante. Que nós fazemos, ou o que acontece conosco é reflexo de um passado atual ou de um passado bem anterior a esse de agora. No capítulo 2 a gente vê, ele diz, Jesus Cristo, mais uma vez eu querendo abordar, caminhando com Jesus. É como se nós estivéssemos conversando com Jesus, conversando não, ouvindo Jesus, né? Jesus vem e nos diz, meu reino não é deste mundo. Em uma conversa, ou não é nenhuma conversa, porque daquele ponto de vista em que Pilatos, ele é forçado a perguntar, ele é forçado, de fato, na história, ele é forçado a perguntar,
se Jesus Cristo é o Rei dos judeus, a gente sabe que há, de uma forma alegórica e sábia, ele responde que o reino dele não é deste mundo. Embora nós saibamos que, de fato, esse reino, esta terra, este planeta, faz parte da concepção organizacional, governamental dele. Ele é um mestre de iluminação. Ele traz, juntamente com uma hoste de espíritos luminosos, um trabalho que é voltado para todos os habitantes desse planeta. E como ele diz que o meu reino não é deste mundo, quando ele diz, dentre outras coisas, ele quer dizer o seguinte: o mundo que ele disse naquela época, mas que muitos não entendiam porque achavam que era o presente do passado. Eles não entenderam, os judeus não entenderam, nem poucos os apóstolos, poucos os evangelistas que entenderam. Talvez, creio eu, que João realmente, eu acho que foi um dos poucos que entendeu, dos evangelistas. Ele veio dizer que há um mundo verdadeiro, mais sutil e real, que não o que este. Ele não podia dizer, naquela época, as revelações na sua totalidade. Ele deixou sementes plantadas. Sutilmente, ele veio trazer ideias e que naquela época, diante do limitado conjunto ou concepção de intelecto, o ser humano vem aqui, está aqui e lá, no mundo espiritual, para aprimorar seu conhecimento intelectual e moral. Essa moral, toda ela, volto a dizer, era o que Jesus Cristo nos trouxe, nos legou em o Evangelho segundo o Espiritismo. É o tratado luminoso em que, se nós, não precisa ser só espírita, mas quem é cristão é quem adota o modelo do pensamento, do conteúdo do pensamento, do que Cristo deixou na Terra. Mas, infelizmente, a gente sabe que houve distorção, omissão, manipulação de alguns conteúdos do Novo Testamento, até em prol das próprias instituições religiosas. Volto a repetir, volto a dizer, o Espiritismo vem e diz, diante de uma lógica clara, que nós somos seres, que nós estamos aqui provisoriamente, transitoriamente, em aprendizado, mas que somos espíritos imortais, que nossa verdadeira pátria é esse reino que ele fala. Ele também fala por um pai que dá a ele esse atributo de ser o intermediário do divino com as pessoas aqui da Terra. Se nós acreditamos na lei da reencarnação, obviamente nós pensamos, nós sabemos que tivemos outras vidas. Não é isso? Então, o meu reino não é deste mundo. Ele fala em uma vida futura, na verdadeira pátria, que é a pátria espiritual, e que aqui estamos, no mundo da matéria, no mundo da matéria, como processo de aprendizado. A gente sabe que a filosofia grega nos trouxe dois grandíssimos filósofos, Platão e Sócrates. Também sabemos que eles foram porta-vozes em O Livro dos Espíritos e em outras passagens
da codificação em livros das revistas espíritas. Revistas espíritas são 12 encadernações, 12 publicações, que foi feita após o desencarne de Allan Kardec, pela equipe dele, e eles fizeram durante 12 anos, a partir de 1868, publicaram anualmente 12 edições, mês a mês. E a gente sabe, Platão, Sócrates, não somente Platão e Sócrates, mas eu estou falando especificamente a eles, porque eles vieram de uma Grécia em que a filosofia, a arte, a música tiveram uma repercussão aqui no Ocidente de forma irretocável. Eles lançaram os mundos da ideia e o mundo concreto. Lá, isso 400 anos antes de Jesus Cristo vir. Eles não falavam como espíritas, mas falavam como espiritualistas que eram. Acreditavam em vidas futuras, em existência de uma entidade espiritual que estava aqui no mundo concreto para crescer e se desenvolver. Quando a gente se depara com o livro da doutrina, o livro dos Espíritos, a gente lê mensagens maravilhosas de Sócrates e de Platão, inclusive na introdução. Então, a gente sabe, não tem como querer negar, pelo menos a nível de espiritismo, a nível de doutrina espírita, nós não temos como negar da realidade do espírito, da verdade, da existência, pré-existência, existência e pós-existência e interexistência. A erraticidade. O espírito, quando daqui sai e vai para o mundo dos espíritos, vive, trabalha, reprograma, planeja, revê tudo o que foi feito na vida pregressa. Vai planejar, vai se lembrar conforme a necessidade para regressar posteriormente e ver aquilo em que deixou de acertar. Não é um pecado, não é o pecado. O erro faz parte do método das tentativas. Se nós vermos que ele quer acertar, quer progredir, quer crescer, quer evoluir, ele não pode, ele não vai na primeira, a não ser que seja um espírito como Jesus, vamos dizer, o modelo e guia. Mas há erros, há acidentes de percurso, há dores, há doenças. E para isso ser retificado, melhorado, melhor coisa que pode haver é um trabalho de profilaxia quando se volta à Terra, esquecido. Alguns podem se lembrar rudimentarmente, vamos dizer assim, de algumas vidas passadas. Mas quando eu estou falando assim dos 4 capítulos, tudo isso tem que estar contido nos 4 capítulos, né? Inclusive nos 4 capítulos a gente fala sobre isso. No capítulo 3º há muitas moradas na casa do Pai. Está tão claro, está tão evidente que a gente vê João, no capítulo 14, não vou ler para não se tornar uma coisa cansativa, versículos 1 e 3, ele fala sobre as moradas do Pai. E o que são essas moradas? Processo de evolução, processo de progresso, processo de crescimento se dá através de locais, de orbes, de planetas, e que cada espírito, diante do seu estágio evolutivo, ele vai migrar ou imigrar a determinado planeta para aprender. Os da Terra
vêm aqui com uma característica particular, peculiar, que não de outros. Podemos falar sobre os capelinos, e a gente sempre, quem é espírita, sempre, ou estudioso, sempre fala, sempre vê temas abordando a constelação Capela, a 42,2 anos-luz. Sistema binário, em que espíritos de lá vieram para cá a ajudar os espíritos daqui a trabalhar nesse processo, que também tem a lógica: há muitas moradas na casa do Pai. Alguns de vocês, não sei se vocês viram, leram, mas os capelinos é está estampado, está dito e falado por vários autores. Vieram, migraram de lá para cá, como eu disse, é um sistema com 4, descobri agora há pouco tempo, são 4 sóis, só que 2 sóis é um sistema binário, mas 2 muito maior. Um dos sóis é 9.000 vezes maior do que o Sol aqui, e outro 12.000 vezes maior do que o nosso Sol. E ainda tem mais 2 sóis que são anãs brancas, que estão em fase de extinção. Quando a gente lê, aliás, que há muitas moradas na casa do Pai, do meu Pai, ele quer dizer exatamente isso. O Espírito habita em vários planetas, vários orbes, para crescer, progredir e evoluir, intelectual, moral e espiritualmente. Estou dando o exemplo do Capela, que é o exemplo que eu li, mas não está contido em O Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec fala, quem quiser ler, saber, na Revista dos Espíritos, de julho de 1864, ele fala sobre isso. Os capelinos, a leva de capelinos que vieram, chegou aqui, primeiramente, na Mesopotâmia, na cidade de Ur. Depois, houve uma leva para a Índia, Egito, Israel, que hoje nós dizemos Israel, Grécia, Roma Antiga. Eles vieram para quê? Para ajudar, acelerar, porque os espíritos nativos daqui, eles estavam em uma fase rudimentar. É que o que nós também podemos observar na Gênesis, no Gênesis, quando fala-se na raça adâmica, ali é uma alegoria, mas é uma verdade. Ele se refere ali, se nós estudarmos Kardec, em 1864, na Revista Espírita, ele vem falar quem são os adâmicos, né? Ele nos diz claramente, são espíritos migrados por motivos de punição, que vai acontecer conosco aqui certamente. Nós sabemos que nós estamos num planeta de provas e expiações. Há 25 mil anos atrás, pelo menos o livro, um dos livros que eu estou lendo que fala sobre isso, os capelinos começaram a vir, a trazer, a ajudar esse progresso. Eles estavam do jeito que nós estamos aqui. Eles estavam passando por um mundo, eles já eram um mundo de regeneração. A gente aqui, a gente está passando de um planeta de provas e expiações, e em breve passaremos a um mundo de regeneração. E também a gente vê e ouve, aliás, lê nas instruções dos Espíritos,
os mundos superiores e inferiores. Embora que seja um sistema relativo de conceituação e de concepção relativo, ele fala que há os mundos primitivos, há os mundos de provas e expiações, há os mundos de regeneração, de regenerações, há os mundos puros, os mundos luminosos, há 5 mundos. E o espírito cresce, progride e evolui o seu espírito através do perispírito até chegar nesses mundos que nós não temos a mínima ideia como sejam, porque nós estamos no estágio 2 para chegar no estado de pureza, que seria o estágio 4. Ainda vai andar muito, vai bater muita perna, como diz a história. Então, os mundos superiores e inferiores, a gente fala, aliás, é abordado a temática, nas muitas moradas da casa do nosso Pai, nosso Deus, né? Ele vem falar do mundo das provas e expiações, dos mundos regeneradores, da progressão dos mundos, que a progressão dos mundos é exatamente isso. No finalzinho desse capítulo, é que por exemplo, só no sistema da Via Láctea existem 4 bilhões de estrelas na Via Láctea. A Terra, o sistema solar, obviamente faz parte. Vamos pensar direitinho. Imaginar. Qual o privilégio, qual a prerrogativa de o planeta Terra ser o único habitado nesta imensa Via Láctea, sem levar em consideração outros mundos, outros orbes, outros sistemas? Não tem. A Terra é um planeta que faz parte dessa linha progressista. Ele vai deixar de ser de provas e expiações conforme a mudança de nossos pensamentos, de nossos sentimentos. Vamos passar a ser a viver em um mundo de regeneração. Quem aqui não couber, vai acontecer, vai rolar, vamos dizer assim, a mesma coisa que aconteceu com os capelinos há 25 mil anos atrás. Eles vão, ou nós vamos, quem sabe, eu também posso estar inserido nesse contexto e vou ter que ir a um mundo em que eu tenha como, digamos assim, imposição reencarnatória, ter de chegar lá para ensinar espíritos rudimentares, primitivos, como os que aqui também estavam na Babilônia, né? E que foram ensinados por essas entidades, né? Alguns deles sentiam saudade, aquela nostalgia. Aqui também fala, num dos capítulos, desse processo nostálgico que algumas das pessoas têm em estar aqui na Terra e dizer: eu não sou deste mundo, eu estou neste mundo, estou fazendo o quê? Assim, sendo objetivo, sendo claro, né? Muitas vezes, de uma forma saudosa, a gente fica se perguntando: poxa, o que é que eu estou fazendo nesse planeta? Somos verdadeiramente daqui? É a colocação que eu estou fazendo se eu levasse em consideração de um capelino, né? E, para terminar, o capítulo 4, nessa caminhada com Jesus, voltando a dizer, como se estivéssemos em Cafarnaum, vamos imaginar, vamos criar essas possibilidades, esses sonhos acordados, como se nós estivéssemos à beira do lago de Genezaré, na cidade antiga de Cafarnaum, conversando com ele, conversando com os apóstolos, conversando, eu digo, mas ouvindo, né? Que é isso, ele veio, disse, através das pregações com os evangelistas, daqueles sequiosos de saber a verdade, ainda que não entendessem a verdade absoluta.
mas eles precisavam de um consolo, de um conforto, de clareza e de carinho, como todos, como muitos aqui atualmente o fazem. Não entendem os motivos dos sofrimentos, das dores, das doenças, das revoltas, que a gente sabe que tudo isso, nessa conversa, nessa caminhada com Jesus, ele fala sobre isso, que nossas dores são devidos às causas que nós trazemos, ao que nós fizemos no passado, e que tudo isso é devido a uma causa, e que é um efeito, a causa e efeito, a lei da causa e do efeito, da ação e reação. Ação e reação que, por sinal, às sextas-feiras, Dejan aqui faz um estudo magnífico sobre esta obra de André Luiz, e que, se todos puderem vir, seria muito interessante, que faz parte desse contexto. Por quê? Porque o Evangelho segundo o Espiritismo, ele foi dito há 150, 160 anos atrás. Após Kardec, quando ele nos deu essa codificação, vieram pessoas do quilate, como Chico Xavier, como Divaldo Franco, como, particularmente, eu vou dizer que eu só em pensar nele, eu mudo, meu metabolismo muda. Hermínio Corrêa de Miranda. Ele me ensinou, através de uma sugestão do nosso querido Dejan, ele me deu uma sugestão de ler a obra, ou um livro, Alquimia da Mente. Para mim, para Sérgio, é a maior e melhor obra dos 45 livros publicados por ele. Eu acho a última bolacha do pacote. Aliás, tem outras obras dele. A Memória e o Tempo, Os Procuradores de Deus. Das 45 obras, eu acho que eu já li mais ou menos umas 20. Eu sou sou fã de Hermínio Corrêa de Miranda e de Chico Xavier, obviamente. Como eu estou falando, e voltando ao assunto, quando ele diz que no 4º capítulo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, as pessoas daquela época, daquele tempo, não entenderam o que ele quis dizer. Eles tentaram entender o presente deles, o T menos 2000 anos atrás. Mas ele quis dizer, sobretudo, várias passagens, Mateus, Marcos. Tem uma passagem linda, que eu acho linda, Nicodemos e Jesus, que ele pede, se vocês puderem ler, na página 61, do capítulo 4, é um diálogo entre Nicodemos, um dos que fazem parte dos 72 juízes, digamos assim, ele é um dos 71 juízes, ou participantes da casta sacerdotal judaica. E ele, escondido, chega a Jesus para perguntar o que quer dizer nascer de novo. Se, na ocasião, ele não entendia, mesmo sendo um sábio, ele não entendia. E ele também, Jesus queria também até sutilmente dizer, vamos dizer matutamente falando, nordestinamente falando, você é um sábio, você não entende o que quer dizer isso, Nicodemos? Ele falava em água, porque naquela época os judeus achavam que o mundo ele emergiu das águas, assim como tinha um processo de assimilação da útero materno. Eles achavam que eles não entendiam. Alguns deles, essênios e saduceus, sim. E saduceu era Nicodemos.
mas ele não entendia o que era nascer de novo. Ele falava também na ressurreição e na reencarnação. A ressurreição era um termo usado pelos judeus rudimentar que dizia o processo da reencarnação. E que Kardec, milênios depois, vamos dizer, 1900 anos depois, veio dizer que ressurreição... Estão querendo me transportar. Ressurreição e reencarnação é a mesmíssima coisa. Só que reencarnação é uma forma mais lógica, mais racional, que faz parte do conteúdo, o conteúdo do tripé da doutrina dos espíritos, né? Do pensamento, né? Da fé raciocinada, da ciência espírita, do livro dos médiuns, que o mundo dos espíritos se comunica com o mundo material, o mundo concreto, porque nós estamos aqui. Se nós estamos aqui, nós somos espíritos, somos almas encarnadas. E que é normal, é comum através de um senso, de um sentido maior e melhor, que além dos 5 sentidos, que a ciência materialista só presta atenção nisso, e que não admite, mas que a gente sabe também que novos paradigmas estão surgindo, né? Tem o pensamento quântico, o paradigma quântico está falando abertamente, né? Começando em 1927, 1925, vem confirmar o que o Espiritismo nos dá, nos diz. Eles dizem de uma forma científica. E mais, ele traz um conteúdo do ponto de vista, que poucos talvez aqui não saibam, da filosofia taoísta, do taoísmo. Lao Tse, para quem não sabe, foi o instituidor do pensamento filosófico chinês taoísta. E o pensamento quântico, todo ele é baseado, o paradigma quântico, todo ele é baseado em Lao Tse, que também viveu há mais de 2.400 anos, só que dessa vez na Índia, na China, no Oriente, que tinha outro parâmetro de pensamento sobre morte, sobre vida, sobre renovação, né? Eles achavam que a morte não tem um significado, eles dão um significado que nós ocidentais damos, né? Que é o fim de tudo, ou o fim de todos, pelo menos para a grande maioria. Lá não, eles acham que é um processo de renovação, né? Então, o pensamento quântico, o paradigma quântico, chega pouco depois de Allan Kardec e reforça essa ideia em que nós somos espíritos. Eles falam, o pensamento quântico fala no fenômeno da não localidade, etc, etc, etc. Ante a escassez do tempo, aí eu vou abordar no reino. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Falei da reencarnação e da ressurreição, mas eu gostaria de falar dos laços de família. Os verdadeiros laços de família, quando a doutrina ou o Evangelho segundo o Espiritismo nos mostra, ele nos traz que a doutrina a lei das reencarnações, ou doutrina das reencarnações, o verdadeiro sentimento de afetividade, de amor, acontece com a família através das múltiplas vidas. As vidas, nós estamos em uma família, nossas famílias praticamente são as mesmas de um passado, nossos amigos, nossos afetos, nossos desafetos, nós viemos, encarnamos e, sobretudo, as famílias se fortalecem no campo da afetividade pela lei da reencarnação. Tem pessoas que dizem, ou que diz,
Por que a gente esquece as vidas passadas? Simples. A gente se lembra de quando a gente nasceu? É uma pergunta que eu faço. Ninguém se lembra de quando nasceu. Nós nos lembramos do que comemos a semana passada, do que vestimos a semana atrasada? Ninguém se lembra. Como é que a gente vai se lembrar de vidas passadas? E com um agravante, se a gente está ao lado, seja na família, ou seja num ciclo de trabalho, que a gente muitas vezes, não gosto daquela pessoa, não topo com a cara, não sabe por quê. Imagine se soubesse. Não é? Imagine se soubesse como era que ia ser o processo pedagógico, o processo de aprendizado. Porque se a gente está aqui para a gente aprender o que é a lei do amor, é pela lei do amor que a gente vai primeiro tentar se entender, nos amar, nos perdoar, para depois saber quem é que está ao nosso lado, como pai, como mãe, como irmão, como esposo, como esposa, e aí por diante. A lei do amor está muito longe. Só teve uma pessoa que realmente amou incondicionalmente, de forma brilhante, Jesus. Ele veio trazer essa proposta, essa pedagogia. Nós estamos muito longe de atingir esse estágio, mas certamente o futuro, como ele diz nessas quatro passagens, que o futuro é exatamente isso. A gente vai aprender através de um futuro em muitas vidas, em múltiplas vidas, com muitas famílias ou nas mesmas famílias, o processo de perdão, do amor, da justiça e da caridade. Eu me despeço de vocês, agradeço a atenção e até uma próxima ocasião.